Olá, tudo bem, gente? Então, após termos contato com as duas principais figuras de linguagem, que são a metáfora e a metonímia, agora nós vamos fazer uma viagem pelas principais figuras de linguagem. Vai ser um vídeo bem pesadinho, então muito foco e muita atenção, ok? Leiam também aquele material impresso que estará na página da escola. Vamos lá então. A primeira figura de linguagem que nós vamos ver, ela tem um nome super estranho. O nome de quase todas as figuras de linguagem, elas são gregas, né? Então, portanto, vocês vão estranhar certo tipo de nome. Então, ó, presta atenção ali no quadrinho. Ó. Nós vamos falar agora da catacrese. A palavra catacrese em grego quer dizer mau uso. Ou seja, é quando tu pega o nome de alguma coisa para tu qualificar ou para tu nomear algo que não possui um nome específico daquilo. Vamos ver só alguns exemplos de catacrese para que vocês entendam isso. Que nem assim, ó. Dente de alho. Aqui nós temos uma catacrese. Por quê? Porque nós temos uma palavra dente que ela é pegada e é colocada em uma situação diferente. Dente de alho. E alho tem dente? Claro que não. Ou assim, ó, costas da cadeira. Cadeira tem costa? Claro que não. Só que por falta de um nome para aquilo ali, que é a parte reta da cadeira, então nós vamos pegar uma palavra emprestada para nomear isso. Outra coisa de catacrese, céu da boca. E a nossa boca tem céu por acaso? Claro que não. Só que a gente usa essa palavra emprestada por quê? Porque a parte de cima da boca lembra vagamente o céu, por ser assim, a parte mais alta e também arredondada, né? Ou temos também uma outra catacrese. Deixa eu pensar aqui. Braço do sofá. E sofá tem braço? Claro que não, mas é a parte do sofá que vagamente lembra um braço nosso, tranquilo? Né? Temos vários tipos de catacrese, né? Então, catacrese é o quê? Então, quando a gente pega uma palavra para dar nome a algo que não tem nome, né? A gente tem, vamos pensar numa outra catacrese, então. Vamos mais dos itens da casa. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Pé da mesa. E mesa tem pé? Claro que não, mas aquela parte da mesa mostra o quê? Mostra alguma semelhança com o nosso pé, que é a parte que nos mantém em pé. Né? Então, catacrese é isso. É quando a gente pega uma palavra e, pimba, coloca essa palavra no uso fora do comum dela. Né? Então, vocês entenderam o que é catacrese? Então, catacrese ela pode ser considerada uma metáfora que ela já perdeu aquele seu poder de sugestão mais forte. Então, eu li uma vez numa gramática que a catacrese é uma metáfora fossilizada, ou seja, que ela perdeu aquele seu poder artístico, né? Agora nós vamos para outra figura de linguagem que nós vamos estudar. Também tem um nome super pomposo, também é de origem grega. A prosopopeia também é chamada de personificação, aí já tem origem latina, ou animização, que também tem origem latina. Vamos pegar e vamos colocar isso aqui no quadro. Aí eu vou explicar o que significa cada um desses nomes, tá bom? Fiquem calmos. A palavra prosopopeia, então, a gente tem dois elementos gregos nessa palavra. Essa parte primeira aqui, ó,
Prosopo, em grego, quer dizer máscara. E a parte ali do final, né, peia ali, né, poeio, que é em grego, quer dizer o quê? Finjo. Então a prosopopeia, ela é uma figura de linguagem que ela se caracteriza pelo fingimento, ou seja, quando tu transporta uma característica nossa, humana, para algo que não pode ter essa característica. Como, por exemplo, as árvores choravam diante do vento forte, ou diante do vento malvado. Aqui eu coloquei duas prosopopeias, ou seja, duas coisas que são nossas, humanas, que elas estão relacionadas com coisas que não podem ter isso. Quais são? Árvore chora. Esse ato aqui de choravam, isso é uma característica nossa, humana. Só que aqui eu pus nessa frase essa característica para uma árvore. Portanto, nós temos uma prosopopeia, que é a transferência de uma característica humana para algo irracional ou algo sem vida. O vento malvado. O vento pode ser malvado? Não, malvado é uma característica nossa, humana. Então, aqui nós temos uma outra prosopopeia. Então, a prosopopeia é o que? É o fingimento, quando tu transporta uma característica humana para algo que não a tem naturalmente. Né? Personificação é quando é a mesma coisa do que prosopopeia, só que qual é a origem dessa palavra? É quando tu transforma algo em uma pessoa. Né? Aqui eu transformei árvore e vento em uma pessoa, porque a árvore age como nós, chorando, e o vento também age como algumas pessoas sendo malvados. E animização. Animização é uma palavra também latina que vem de anima, alma. É quando tu dá alma para alguém. Né? Que é a mesma coisa do que personificação, quando tu transforma algo em uma pessoa. Então esses três nomes dizem a mesma coisa, só que o nome mais clássico para essa figura de linguagem é o primeiro aqui, que é de origem grega, porque as figuras de linguagem quase todas surgiram na Grécia. Tranquilo, gente? Então espero que tenham entendido também o que é prosopopeia. Vamos para a próxima figura de linguagem, que se chama perífrase. Eu vou colocar aqui no quadrinho. Perífrase. Perífrase é quando tu pega a característica de algo ou de alguém e tu coloca no lugar do nome dessa coisa. Que nem quando a gente fala assim, ó, visitei a cidade maravilhosa. Quem é a cidade maravilhosa? O Rio de Janeiro. Então, cidade maravilhosa é a perífrase de Rio de Janeiro. Outra cidade também no Rio de Janeiro, a cidade imperial. Quem é a cidade imperial aqui no Brasil? Petrópolis. Né? Por exemplo, a gente pode colocar alguma coisa assim, o rei do rock. Quem é o rei do rock? Elvis Presley. Então, todas essas coisas que eu estou colocando aqui são perífrases desses nomes próprios, né? Desses nomes de coisas ou de pessoas. Ou a gente pode ter coisa simples. Quem é o ouro negro? O ouro negro é a perífrase de petróleo, né? Porque o petróleo é muito valioso e tem a cor negra. Então, o que é perífrase? Também é uma palavra de origem grega. Peri quer dizer, em grego, em torno de. Né? Então, é em torno da frase. É quando meio que tu faz uma certa enrolação para tu falar alguma coisa. Tranquilo? Tá lá no nosso material também outros tipos de perífrase para vocês lerem e entenderem. Tá bom, gente? Vamos a outra figura de linguagem, a sinestesia. O que é a sinestesia? Primeiramente, a gente vai ver que essa palavra sinestesia tem uma relação com anestesia. Uma é o contrário da outra, sabia?
É assim que funciona. Porque essas duas palavras que eu falei, a sinestesia e a anestesia, tem um composto grego ali. A palavra etesia em grego quer dizer sensação. Então, anestesia é quando tu não tem sensação alguma, né? Quando nós vamos ao médico, né, e ele dá uma anestesia em nós, faz com que nós percamos os nossos sentidos, ou seja, tu não sentes nada. E agora a sinestesia é o contrário, é quando tu tem mais de uma sensação envolvida em alguma coisa, que nem quando a gente fala para alguém, tu tens uma voz doce. Essa coisa bonita que eu acabei de falar, isso é um exemplo clássico de sinestesia. Porque voz ativa qual sentido nosso? Audição. E o doce ativa o paladar. Então a sinestesia é quando tu ativa mais de um dos nossos 5 sentidos. Porque sim em grego quer dizer com, quer dizer união, né? Quando a gente fala, por exemplo, a luz amarga. Uma luz amarga. Olha só que coisa bonita isso. A luz mexe com o quê? Visão. Amargo com o paladar, né? O grito áspero. O que é um grito áspero? O grito ativa a audição e o áspero, o tato. Portanto, nós temos sinestesias nesses 3 exemplos que eu falei. Tranquilo? Então, essa é a outra figura de linguagem que a gente viu. Mas calma que ainda está longe. Agora nós vamos para uma figura de linguagem que é utilizada principalmente para deixar os textos mais elegantes e mais bem escritos, que é a elipse. Elipse em grego quer dizer falta. É quando alguma coisa não está ali presente, né? Elipse. É assim que se escreve. Vocês estão vendo elipse? Que nem assim, ó. Na casa, nós vamos escrever uma frase assim. Uma cozinha, uma sala e 3 quartos. Nessa frase que eu coloquei aqui, nós temos a elipse, ou seja, alguma coisa ali está escondida. Leiam de novo ali comigo, ó. Na sala, vírgula, uma cozinha, uma sala e 3 quartos. Nós temos ali a elipse de uma coisa, de um verbo. Aí essa frase normalmente ela seria falada ou escrita assim: na casa havia uma cozinha, uma sala e 3 quartos. Ou seja, houve a elipse, ou seja, o ato de esconder o verbo havia. Então a elipse ela faz o quê? Ela torna os textos mais elegantes, que nem assim, ó. Minha casa tem 2 quartos. A dele, 3. Temos 2 frases aqui. A primeira frase, vamos usar as canetinhas. Vou colocar caneta vermelha para a primeira frase. Ó, minha casa tem 2 quartos. E a segunda frase, a dele 3. Vocês estão vendo que na segunda frase, a dele 3, nós utilizamos bastante elipse. Para quê? Para que o texto não fique repetitivo, para que tu não uses as mesmas palavras depois. Por causa disso que é lícito a gente utilizar a elipse. Por quê? Temos ali aquela primeira frase, a minha casa tem 2 quartos. A frase está completa, linda, maravilhosa. E a outra frase ali em verde, ela ficaria assim, ó. A casa dele tem 3 quartos. Para que repetir tudo isso se nós podemos entender da forma que está aqui em verde? Por quê? Por causa do contexto, por causa do texto que veio antes. Aí a gente pode fazer a elipse dessas coisas. Por quê? Porque se não tivesse isso aqui antes, essa frase escrita dessa forma seria um contrassenso horrível. Tu não entenderias nada. Só que a gente entende algo dessa frase, por quê? Porque tem a outra frase antes. E aí nós
sabemos, por causa disso, quais são as partes que estão em elipse, as partes que foram escondidas, tranquilo? Né? Então a elipse faz isso, ela deixa o quê? Os textos mais elegantes. Deixa eu apagar o quadro aqui, né? Porque se apagar o quadro fosse tão fácil assim, né? Coisa boa seria. Que nem assim, ó. Eles corriam do campo, o medo no coração. Aqui a gente fez uma elipsezinha, fez uma pequena elipse de alguma coisa, a gente escondeu alguma coisa. Eu vou reescrever a frase embaixo para vocês verem. A gente fez a elipse da preposição com aqui em cima. Só que a gente completa isso automaticamente, completa isso cerebralmente, né? O texto, quando usa uma elipse, ele se torna mais elegante, ele se torna mais bem escrito, mais artístico. Então a elipse é uma marca distintiva de quem maneja bem a própria língua, ou seja, que sabe bem a gramática da própria língua, tranquilo? Ali no nosso material também nós temos outros exemplos de elipses, tá bom? A outra figura de linguagem, ela é uma figura de linguagem presa no contexto da fala, ou seja, no ato de se falar, no contexto total. É a ironia. A palavra ironia também é de origem grega e ela significa dissimulação, ou seja, aquela pessoa que quer falar uma coisa, mas ela usa outra palavra, que é aquela pessoa dissimulada, aquela pessoa que não mostra escancaradamente quais são os seus objetivos. A palavra ironia, portanto, vem do grego eironeia, que significa dissimulação. Que nem assim, ó, quando alguém faz um trabalho muito ruim para nós, a gente pode dizer: que belo trabalho, cheio de erros e de cópias da internet. Aqui a gente tem uma ironia. Tá, é uma ironia um pouco escancarada, né? Porque não vai ser um belo trabalho aquilo que é cheio de erros e de cópias da internet, né? Só que nós falamos isso para quê? Para deixar a pessoa mal. A ironia serve para isso, para tornar aquele ambiente tenso, né? Ironia, então, vários escritores usam a ironia. Ali no nosso material tem uma frase que eu coloquei, que é uma frase, né, irônica, e é uma ironia chique, né? Minha amiga mostra habilidade incomum, quebra um prato por dia. Isso é uma habilidade incomum? Claro que não, isso é uma tosquice dos... Não vai quebrar os pratos, né? Pelo amor de Deus. Né? A outra figura de linguagem também que é bastante utilizada no dia a dia é a hipérbole. Nós usamos hipérboles desde criança. A palavra hipérbole também tem dois elementos gregos. Hiper, em grego, quer dizer acima de. E o bole, ele é um verbo em grego. É o verbo jogar. Então, hipérbole é quando tu joga algo para cima. Algo muito elevado. Tranquilo? Quando as mães estão muito brabas com seus filhos, o que elas fazem? Vou te matar de pancada. Claro que ela não vai te matar de pancada. Ela fala isso para quê? Para que torne a coisa mais intensa, mais forte. Então a hipérbole tem esse pressuposto, que é qual? Que é transformar uma mensagem em algo impactante, né? Que nem assim, eu já falei 1 milhão de vezes para que vocês estudem. Claro que eu não falei 1 milhão de vezes, mas quando eu falo dessa forma, eu torno a minha mensagem mais impactante, mais dolorida, mais intensa. Então, hipérbole é a figura de linguagem do exagero. Vários poetas eles se valem da hipérbole. Eu sugiro que vocês procurem um poeta brasileiro chamado Castro Alves, principalmente no seu livro Espumas Flutuantes e também Navio Negreiro, nos quais ele se vale de muitas hipérboles para denunciar as condições subhumanas de tráfico de escravos.
Tranquilo? Então tem a hipérbole, matar de pancada, falar 1.000.000 de vezes, gritar até rasgar a garganta. Isso tudo são hipérboles, tranquilo? Agora vamos a outra figura de linguagem. O eufemismo. O eufemismo é aquela figura de linguagem que se preocupa com alguma coisa forte que tu vais dizer e tu não quer falar aquilo, sabe? Tu quer deixar a coisa mais suave. Tu chega para alguém assim, olha, infelizmente ele não resistiu. Quando alguém ouvir isso, a pessoa já vai entender, poxa, morreu. Então, quando a gente fala assim, ó, infelizmente seu avô não resistiu à doença. O que isso significa? Que ele faleceu. Só que essa frase ela tem o quê? Um jeito mais suave, mais sutil para tu comunicares alguma coisa. A palavra eufemismo também é de origem grega. Em grego, o eu ou en significa bom. Então, eufemismo é o quê? É uma boa expressão, é uma boa forma de tu dizeres alguma coisa. Que nem assim, ó, você faltou com a verdade. É um eufemismo para quê? Para que tu tá mentindo descaradamente, tu é um safado sem vergonha. Né? Então, eufemismo é isso aí que eu acabei de explicar. Vamos agora a outra figura de linguagem, a antítese. Antítese é quando em uma frase ou em um pensamento ou em um texto convivem duas coisas que se chocam, duas coisas contrárias, né? Que nem assim, ó, enquanto uns choram a desgraça, outros sorriem e lutam. Aqui, nesse pensamento, nós temos antítese, ou seja, temos a oposição de duas coisas contrárias. A antítese ela é caracterizada por quê? Por duas coisas que habitam dois corpos distintos, mas que estão ali mostrando que umas pessoas fazem A e outras pessoas fazem o contrário dela. Então, enquanto uns choram a desgraça, outros sorriem e lutam. Aqui nós temos antítese, nós temos dois grupos que agem de forma oposta. Agora, quando a gente tem em uma única criatura, em uma única pessoa, duas coisas contrárias, nós não temos mais a antítese. Nós temos o paradoxo, que é outra figura de linguagem. Que nem fala, né? Que o amor é ferida que dói e não se sente. Isso é um trecho do poema de Camões. Camões foi um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, tá, gente? E essa música, ela foi esse poema foi transformado em música. Então, amor é ferida que dói, ou seja, todas as feridas doem. E como assim não se sente? O paradoxo serve para quê? Para dar um nó na nossa cabeça. O paradoxo ele é muito utilizado em certos estilos literários, como é o desse trecho que eu coloquei, que é o estilo barroco, que é um estilo meio complicado de se entender, porque ele pega os temas e ele faz grandes torneios mentais, assim, para que as pessoas fiquem pensando naquilo. Nossa, que coisa complexa isso, né? Então, o paradoxo é isso, né? Ele serve para quê? Para dar um nó na cabeça, porque ele pega em uma única criatura, em um único conceito, duas coisas contrárias. A antítese não, ó. São dois grupos que estão ali na mesma frase, mas que agem de forma diferente um do outro. Mas cada um age de uma forma. Agora, o paradoxo não. São duas coisas contrárias que habitam o mesmo corpo, a mesma coisa. E o paradoxo também é de origem grega, porque para em grego quer dizer ao lado de, e doxa em grego quer dizer opinião. Tranquilo? Vamos a outra figura de linguagem ali. Essa é uma figura de linguagem que é bastante utilizada em termos musicais, porque ela mexe com os sons consonantais.
né? É a aliteração. Aliteração é uma palavra que não é grega. A literação é francesa. Allitération. É chiquérrimo. Eu vou colocar um trecho do poeta, do escritor mineiro Guimarães Rosa, que é um dos maiores autores brasileiros do século XX. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Aqui a gente tem o quê? 2 trechos que repetem uma consoante com sentido de pancadaria. Porque o B e o D, eles têm sentido de algo batendo. Ou de algo marchando, ou de algo sendo socado. Ó, boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Quando tu fala isso em alto e bom som, parece que tá cantando, né? Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Também ali, ó. Isso é a aliteração, quando tu repete um som consonantal com sentido de arte, que tu quer dar um certo sentido para o teu texto. Tem um outro poeta catarinense, que é o Cruz e Souza, que ele escreve assim: vozes veludosas, veludosas vozes, vórtices, vértices, volúpias, vãs, vulcanizadas. Toda essa repetição de V quer dizer o quê? Sentido de vento. Parece que alguma coisa está soprando. Vozes velozes, veludosas, vozes. Né? Então, cada consoante ela se presta a um tipo de efeito. Então, a aliteração, eu vou escrever o nome da figura de linguagem aqui para vocês perceberem, né? É isso aí, a repetição de som consonantal. Tranquilo? Então, depois a gente tem mais uma figura de linguagem que se relaciona com a forma de escrever, que é o polissíndeto. Vamos analisar primeiro essa palavrinha complexa, polissíndeto. Não é tão complexa assim, né? Polissíndeto. Essa é de origem grega. Tudo que tem poli tem sentido de quê? De muito. Polissíndeto quer dizer o quê? O uso de muitas ligações, de muitas conjunções, que são aquelas palavras que ligam frases entre si ou partes da mesma frase que tem a mesma função. Vou colocar um exemplo aqui, ó. E planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. Aqui a gente tem um polissíndeto, porque tem a repetição de um elemento de ligação. Quem é o elemento de ligação entre as frases ali? É a conjunção e. Ó, e. Várias vezes nós temos o e aí. Então, o polissíndeto serve para quê? Para tu dar a mesma importância a cada parte desse pensamento. Todas elas vão ter que ser lidas com o mesmo destaque. Porque se tu colocasse o e só lá no final, nós íamos correr todo esse pensamento. Planta, colhe, mata, vive e morre. Parece que o morre é que teria mais, né, destaque. Só que quando tu coloca o e em tudo, parece que tudo vai ter o mesmo destaque ali dentro, tranquilo? Então, polissíndeto significa o quê? Várias ligações, tranquilo? Temos ali na última não, ainda tem mais. Eu fiz uma seleção grande de figuras de linguagem, então essa semana vocês vão ter que focar muito nos estudos, hein? A outra figura de linguagem se chama hipérbato. Hipérbato é quando tu tira a frase da sua ordem normal, da sua ordem padrão. Vamos colocar ali, ó. Hipérbato. Hipérbato é também palavra grega que significa quebra. Quando tu quebra a ordem padrão de uma frase, primeiramente, o que é a ordem direta ou padrão de uma frase? É a forma pela qual o nosso pensamento concebe uma frase. Que nem assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Calma aí, não. Calma aí. É hipérbato. Dois belos cristais são da amada os olhos. Temos aí um hipérbato. Por quê? Essa frase está totalmente fora de ordem. Ela pode estar de uma forma mais artística, mas está fora de ordem, e isso demanda o quê? A gente organizar isso na cabeça para que a gente entenda essa frase. Porque essa frase, na ordem direta, normal,
seria assim, ó, os olhos da amada são 2 belos cristais. Então aqui a gente tem a chamada ordem direta. E em cima nós temos um hipérbato. Por quê? Porque a gente quebrou essa ordem aqui. A gente está quebrando essa ordem aqui. Então a gente tem o hipérbato na frase de cima. Tranquilo? Então ali na folhinha vai ter mais exemplos de hipérbato e também a ordem direta das frases. Temos a outra figura de linguagem que é a gradação. Gradação é o quê? É uma figura de linguagem que tu pode escrever algo com 2 sentidos. Um sentido que tu começa de uma coisa pequenininha e tu vai crescendo, 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 crescendo até chegar no máximo, ou tu começa do máximo e tu vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no mínimo. Então, gradação. Essa palavra gradação, ela não é de origem grega, é de origem um pouco posterior, é de origem latina, lá do Império Romano. Que nem assim, ó, eu vou colocar ali uma frase ali e vocês vão ver se é uma gradação que vai subindo ou uma gradação que vai descendo. Ó, minha prima sempre se achou bonita, linda, deslumbrante. Todas essas 3 qualidades, ó, bonita, linda, deslumbrante. Qual é que é a mais intensa de todas? Deslumbrante. Começa com bonita, que é uma qualidade boa, depois vai linda, que tem uma qualidade que vai subindo, e deslumbrante, que chegou no máximo. Então aqui a gente tem algo chamado de gradação ascendente. Por que ascendente? Porque ela começa do menor e chega ao maior. Tranquilo? Agora, uma outra frase ali que eu vou colocar para vocês entenderem ali. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Berrou, berrou é o máximo. Gritou ainda é forte. Falou já está caindo, sussurrou está caindo, murmurou é o mínimo daí. Então a gente começa com algo intenso e vai caindo. Então é uma gradação descendente. Gradação descendente. Aí a gente vai para o anacoluto, que é a última figura de linguagem de hoje. Deixa eu só fechar a porta aqui. Gravar aula em casa é isso, né, gente? O anacoluto, agora que eu vou colocar ali, ó. Anacoluto quer dizer frase quebrada. É aquela frase assim que tu começa de uma forma e de repente tu muda. Como se tu tivesse assim pensado uma outra coisa. Né? Eu vou colocar um trecho do escritor brasileiro Rubem Braga. Ó, eu, porque sou mole, você fica abusando. Tem uma parte ali que não precisaria estar ali. Ó. Eu. Aí meio que a pessoa quis mudar a forma de escrita e aí ela deixou esse eu ali perdido. Esse eu tá ali boiando ali. Ó. Eu, por que tá ali? Essa frase escrita normalmente seria assim, ó, eu sou mole, por causa disso você, né, abusa de mim. Ou você fica me abusando porque sou mole. Aquele eu ali, ele ia começar de uma forma e ele acabou escrevendo de outra. Então, anacoluto é quando uma parte da frase ela perde a função dali de dentro. Aí ela fica boiando, né? O anacoluto ele tem que ser utilizado somente na literatura, porque nos textos científicos, ou seja, texto de trabalho, de curso da faculdade, relatórios para empresas, tem que ser escritos de uma forma bastante clara. E o anacoluto serve para um tipo de escrita que é chamada de, vou colocar aqui o nome para vocês, fluxo de consciência. O fluxo de consciência é uma forma de se escrever que começou lá no final do século XIX, que se caracteriza por quê? Quando a gente vai pensando as coisas sem ordem.
tu vai colocando no papel tudo aquilo que uma personagem pensa ou sente, sem ter muito assim, né, cuidado com a forma das frases. Aí o fluxo de consciência é como se todo aquele teu pensamento saísse de uma vez só, espremer assim, o pensamento e ele, né, dominar a folha. Então, fluxo de consciência é um estilo de escrita que se usa em texto artístico. Agora, texto para empresa, texto para certos trabalhos da aula devem ser escritos na ordem direta, né, sentido denotativo, ou seja, padrão. O fluxo de consciência ele é característico de um certo grupo de escritores que fez uma revolução na escrita da passagem do século XIX para o século XX, tá bom? Vocês podem pesquisar aí. Certamente vocês devem ter ouvido falar nesse cara aqui, ó, Dostoiévski, que é um dos maiores escritores russos, né? James Joyce, que é um dos maiores escritores de língua inglesa, Virginia Woolf e a nossa brasileiríssima Clarice Lispector. Coloquei aqui 4 exemplos de escritores que usam essa técnica do fluxo de consciência e, portanto, do Anacoluto, tá bom? Então, esta semana vai ser uma semana bem teórica, que vocês vão ter que assistir a esse vídeo e também ler o material impresso. E na próxima semana nós entraremos com os exercícios, tá bom? Um beijo e fiquem bem.